Olha, isso aí existe um diálogo de Platão, em que ele fala das pessoas que estão no lado certo, mas estão ali apenas por hábito, sem verdadeira consciência da situação. Eles estão do lado do bem, porque se acostumaram com o bem, e ponto final. E foi isso que aconteceu, quer dizer, eles eram grandes intelectuais, excelentes, mas estavam ali apenas porque estavam acostumados. Eu vejo, por exemplo, o Otto Maria Carpo, ele quando chega da Europa, ele é um conservador cristão. Mas, na véspera do movimento 64, ele escreve os 2 editoriais que praticamente acenderam o estopim para o golpe, com os títulos de Basta e Fora, né? Expulsando o governo João Goulart. Um ano depois ele está totalmente na mão dos comunistas, servindo aos comunistas. Por quê? Porque dependia deles para emprego. Né? Então, o Carpo entra ali. Tudo que Carpo escreveu de bom vai até o ano 56. Depois ele começa a decair. Tudo depois de 64 ele começa a escrever besteira. Os artigos políticos dele são uma bosta. Uma bosta. Porque era tudo material que o pessoal comunista dava para ele. Como é que eu sei? Porra, eu estava lá. Os comunistas contavam. Eles usavam o Carpo como caixa de ressonância. E ele entrou nessa. Ele tinha muito medo de ficar sem emprego. Né? Então ele começou a ter, inclusive, delírios de perseguição. Isso eu vi, uma coisa que dá vontade de chorar, porque contra o Carpo só existiu um processo político que o próprio promotor mandou suspender. Ele não aconteceu nada contra o Carpo, o governo militar não fez nada contra o Carpo, nada. E eu tenho correspondência, eu li cartas da mulher dele, mandando para um amigo que morava na Europa, o Pedro Trompovski, dizendo que a casa estava cercada por tanques. E como a casa cercada por tanques? Não aconteceu nada. Então, os 2 velhinhos, eles estavam ali, isolados e vivendo uma espécie de delírio. Né? E ele se tornou um fiel servidor do Partido Comunista. E daí morre de gente que jogou a vida fora. Jogou mesmo. Não a vida inteira. Assim, a parte final da vida ele jogou fora, servindo essa gente que não prestava absolutamente. Né? Eu expliquei um pouco disso na introdução que escrevi para os ensaios reunidos, mas na época eu não tinha acesso à parte austríaca da obra do Carpo, e só depois eu consegui, né, os livros austríacos dele. Então eu confirmei, de fato chegou como um pensador conservador cristão e foi passando para a esquerda, porque todo o meio era comunista. O Carlos Itoconi, que era o melhor amigo dele, conta que ele rezava escondido. Puta merda. Ele não queria que os caras soubessem que ele era católico, porque ele dependia dos comunistas para o emprego. Negócio horroroso. O comunista é assim mesmo, escraviza as pessoas, pô. Todos eles são assim. Né? Eles se acostumaram com o bem e perderam a gana de lutar, talvez isso, professor? Os intelectuais que poderiam ter reagido à coisa, na época, eles eram puramente intelectuais, eles não tinham ideia de militância nem coisa nenhuma. E muitos deles acabaram passando para a esquerda, assim, de revolta contra o regime militar. Porque os milicos é o seguinte, os milicos tomaram o poder dizendo que iam fazer eleições em 6 meses. Né? E quando eles estavam lá em cima, falaram, não, se fizer uma eleição agora, o Carlos Lacerda vai ganhar, daí ele vai mandar em nós. Ah, nós não queremos. Então caça todos os políticos e nós ficamos aqui governando o negócio. Ficaram lá por 20 anos. Né? Algumas coisas boas fizeram na parte econômica, mas politicamente e na cultura destruíram tudo. Então, os políticos que tinham a política de direita, o governo militar liquidou os políticos de direita. Pegava só os medíocres e puxa saco. Político que tinha independência, né? Não podia. Tipo, Carlos Lacerda, isso aí não pode. Né? O Ademar de Barra era meio corrupto, mas era um homem inteligente, um bom governador de São Paulo e era um líder de fato. Né? O governo militar liquidou esses caras e criou o governo tecnocrático, que era só generais e engenheiros. Né? Eles já viram que a ideia positivista ou pragmática desde esse tempo não pode ter ideologia. Tanto que você vê que eles ficaram lá 20 anos, não fizeram um filminho anticomunista que fosse. Nada. Eles se omitiram completamente na luta cultural.
né? E tinha a visão completamente errada do marxismo, achar, não, se melhorar a situação econômica, desaparece a onda revolucionária. Conversa mole, coisa analfabeta. Nunca houve uma revolução comunista em país que estava empobrecendo. A França, né, nos meios séculos da Revolução, era o país mais rico da Europa. A Rússia foi o país que mais progrediu nos últimos 50 anos, né, na Europa, 50 anos antes da Revolução, e assim por diante. Cuba era assim, era um paraíso comparado com o que veio depois. E é por isso mesmo que tem revolução. Quando a situação econômica melhora, tem um monte de gente que está subindo na vida. Sobe na vida e começa a querer poder político também. É natural, quem faz a revolução não são os pobres. O pobre não tem medo de fazer a revolução. É um pessoal de classe média para cima que está subindo, mas quer subir mais um pouco.